Hoje eu vou falar de uma temática que é super relevante para quem está buscando se desenvolver tanto no âmbito profissional quanto no âmbito emocional. É uma temática que por vezes a gente não fala muito e não explora muito por achar que é algo que acontece num processo mais natural, que é o amadurecimento emocional. A gente tende a pensar que o amadurecimento ele acontece de forma natural conforme os anos vão passando. Então a gente não se preocupa muito com isso. E realmente é esperado que as pessoas, conforme as idades vão passando, conforme os anos, as experiências vão passando, que elas desenvolvam sim um amadurecimento. Só que na prática a gente percebe que nem todo mundo consegue chegar nesse amadurecimento. Então a gente vê pessoas que são super mais velhas e que agem de forma totalmente imatura, assim como a gente vê muita gente nova que acaba amadurecendo até cedo demais e agindo de uma forma super madura. Então, acho que até já é meio que um entendimento assim geral de que o amadurecimento ele não necessariamente tem a ver com a idade, mas a gente tende a pensar que tem a ver e acaba não pensando muito sobre o que está por trás desse amadurecimento. Mas hoje, especificamente, eu quero falar sobre o amadurecimento emocional. E talvez tu tá passando por esse processo e tu nem sabe que tu tá passando por esse processo e tá tendo talvez algum tipo de sofrimento relativo a isso e não sabe nomear muito bem o que tá acontecendo contigo. E talvez tu esteja sim passando por um amadurecimento emocional. E isso é super importante e vai te fazer crescer tanto na tua vida pessoal quanto na tua vida profissional. Tu vai conseguir desenvolver melhores relações com as outras pessoas, tu vai conseguir melhores oportunidades se tu aprender a lidar de uma forma madura com as questões emocionais da vida. Mas antes de começar o vídeo, deixa eu me apresentar. Oi, eu sou a Júlia, sou psicóloga clínica, atendo mulheres online e atendo casais também online. Se tu quiser me procurar nas outras redes, tá todas aqui na descrição. Como eu estava falando antes, a gente tende a achar muitas vezes que o amadurecimento emocional ele acontece de forma natural. E para algumas pessoas até acontece, mas geralmente quando isso acontece de uma forma natural é porque essas pessoas passaram por questões na vida que exigiram delas que elas amadurecessem emocionalmente. Algumas pessoas mais rápido do que outras. Só que tem muita gente que não amadurece emocionalmente, não sabe lidar emocionalmente com as questões da vida e fica a vida inteira se frustrando, lidando de uma forma totalmente imatura e causando rupturas tanto nas relações quanto no trabalho, desgastando muito o seu próprio emocional, mas às vezes o emocional de outras pessoas também. Tá, Júlia, eu já entendi o que é o amadurecimento emocional e eu quero fazer isso na minha vida. Por onde que eu começo? Bom, uma coisa que tu tem que saber é que nesse movimento de querer amadurecer emocionalmente, tu vai ter que cortar algumas pessoas da tua vida. E eu sei que isso é muito difícil, que a gente se sente super culpado em fazer isso, mas assim, tem algumas relações que eu entendo também que é difícil da gente cortar totalmente. Então tu vai ter que colocar limites. Porque esse movimento de mudança, esse movimento de querer buscar a tua melhor versão, vai exigir que tu repense quem são essas pessoas que tu quer que estejam do teu lado e que contribuem para a tua melhor versão. Porque se tu tá querendo alcançar esse amadurecimento emocional e tu tiver pessoas ali que te atrapalhem nesse movimento ou que não acreditem em ti ou que te coloquem para baixo e que fiquem testando esse teu emocional a todo momento, tu não vai conseguir fazer esse movimento de realmente amadurecer emocionalmente, porque tu tá presa num contexto onde as pessoas te puxam para a imaturidade, que te levam a movimentos que não te ajudam a crescer. Então, isso é importante de tu entender. O primeiro passo é tu poder identificar quem são essas pessoas que te apoiam, que tu se sente mais forte, que realmente são essa rede de apoio, que contribuem para o teu crescimento e que entendem esse movimento de melhoria que tu tá buscando para tua vida e quem são as pessoas que te atrapalham nesse processo, que te colocam para baixo, que duvidam da tua capacidade, que fazem comentários o tempo todo em relação a ti, as tuas escolhas, que fazem de novo com que duvide da tua capacidade de crescimento. Esse é o primeiro movimento. E eu sei, novamente, que é difícil da gente cortar pessoas da nossa vida, mas talvez tu vai ter que pôr limites. E colocar limites, às vezes, é só não falar muito sobre a tua vida, as suas escolhas e dar espaço a opiniões de outras pessoas em relação à tua vida. Então, esse é um primeiro movimento, repensar quem é essa rede, quem são as pessoas que eu posso contar
para que eu possa realmente melhorar e evoluir enquanto pessoa, para me desenvolver cada vez mais. O segundo ponto que vocês vão ter que entender é que quando a gente quer se tornar uma pessoa emocionalmente madura, a gente precisa sair do papel de vítima da vida. Eu entendo que tu passou por muitas coisas, mas assim, todo mundo passou por muitas coisas, todo mundo tem as suas questões, todo mundo tem os seus traumas. E até certo ponto eu entendo que talvez em algumas situações tu realmente foi vítima daquelas situações e não tinham que ser feito. Mas tu vai ficar nesse papel de vítima até quando? Porque uma pessoa que ela é emocionalmente madura, ela entende que, bom, tudo bem, aconteceram coisas da vida acontecem, tinham coisas que eram inevitáveis, mas eu posso fazer diferente daqui para frente. E o que eu vou fazer diferente daqui para frente? Então, se tu ficar muito nesse papel de se vitimizar em relação à vida, às coisas, o mundo, acaba que tu não consegue crescer emocionalmente porque tu fica culpabilizando tudo e todo mundo o tempo todo. De novo, eu entendo que talvez tu tenha passado por dores e que coisas tenham acontecido contigo, mas ficar o tempo inteiro só nesse papel de vítima não vai te levar para lugar nenhum. Então a gente precisa ter esse amadurecimento de entender também qual é a nossa responsabilidade diante daquele sofrimento que eu tenho hoje. O que eu posso fazer de diferente? Será que eu não estou sendo conveniente com situações que acontecem na minha vida para que continue ainda nesse sofrimento que eu estou vivendo? Para que eu continue nesse papel de achar que eu sou vítima do mundo? Então, é difícil fazer esse movimento. E por isso que eu tô falando que ser emocionalmente maduro não é algo que todo mundo consegue. Não é algo que todo mundo faz. Mas tem pessoas que tu consegue perceber e daí fica aqui pensando comigo, né? Que tem pessoas que passam por diversas situações e conseguem se reerguer e buscam e vão atrás justamente porque elas desenvolveram esse pensamento. E às vezes é difícil fazer isso, mas eu quero te dizer também que tu não precisa fazer esse movimento sozinha. Então tu pode muito bem, daqui a pouco tu tem suas feridas e as suas situações, enfim, buscar ajuda, buscar uma terapia para poder tratar isso e curar isso. Isso já mostra em ti que tu já tá saindo da posição de vítima das situações do mundo e do caos para uma posição mais ativa. Então eu sei que eu tenho um sofrimento, eu sei que tem coisas que me atingem e que eu não consigo ir para frente por causa disso ou daquilo. Mas eu vou buscar ajuda, e aí é a tua responsabilidade fazer isso, porque ninguém pode buscar ajuda por ti, ninguém pode buscar uma terapia por ti, é tu por ti mesmo. Eu vou buscar ajuda, eu vou buscar melhorar, eu vou buscar me curar para poder seguir daqui para frente e não deixar que essas situações me impeçam de crescer, me impeçam de viver a vida. O terceiro ponto importante sobre amadurecer emocionalmente é entender que quando tu tá nesse processo de amadurecimento, tu já não precisa mais do aplauso das outras pessoas, tu não precisa mais do reconhecimento das outras pessoas, porque tu vai começar esse processo de mudança na tua vida, tu vai começar a agir de uma forma mais madura. Só que ficar esperando que as pessoas aplaudam ou reconheçam isso não demonstra uma atitude madura da tua parte, porque tu tá vivendo em função da espera do que os outros validem e digam que é legal, olha como a fulana tá evoluída. Então isso não tem nada de maduro. Ser maduro emocionalmente é agir de uma forma coerente com aquilo que tu acredita, sem ficar esperando que os outros te aplaudam ou te validem em relação àquilo. E tu vai começar a agir diferente e talvez as pessoas não vão aplaudir, talvez elas vão estranhar. Então, daqui a pouco tu era aquela pessoa que ficava o tempo inteiro respondendo a provocações. Ou tem aquela pessoa que explode o tempo todo e fica com raiva e age de forma impulsiva, mas tu quer começar a fazer diferente porque tu quer amadurecer emocionalmente, tu vai buscar outras formas mais eficazes de resolver as situações ao invés de ficar gritando, ao invés de ficar surtando, de forma mais madura, né? E talvez as pessoas estranhem isso. E talvez elas vão ficar te questionando, porque tu tá agindo assim, tu tá estranha, eu gostava mais de ti antes. E aí, o que tu vai fazer com isso? Tu vai acolher aquilo que as pessoas estão dizendo pra ti e levar como uma verdade que antes era melhor? Ou tu vai realmente encarar aquilo que tu escolheu pra ti, pra tua vida, e entender que o que importa é o que tu quer pra ti, o que importa é o que tu acha importante para a tua vida, para o teu desenvolvimento enquanto pessoa.
Até porque essa situação de ficar, às vezes, surtando, gritando ou agindo de forma impulsiva te traz prejuízos não só a ti mesma, né? Porque isso é desgastante emocionalmente, mas é desgastante também para as outras pessoas. Mas talvez elas estranhem, e talvez por estranhar que elas vão procurar essa versão antiga tua. E se tu tá buscando uma versão nova de ti mesma, elas vão estranhar e elas vão pedir pela versão antiga, que é a versão que elas conhecem. Às vezes as pessoas elas pedem por aquilo que é familiar a elas e não porque aquilo era melhor realmente, mas é porque elas já conhecem, enfim, é uma tentativa até mesmo do nosso cérebro de voltar para aquilo que a gente já conhece, aquilo que já é familiar. Só que nem sempre aquilo que a gente conhece que é familiar, que é melhor. Então, de tu bancar essa escolha para ti mesma que realmente é isso que tu quer e tu vai bancar isso até o final, digamos assim. O quarto ponto super importante nesse processo de amadurecimento é que em algum momento, enquanto tu estiver passando por esses processos de mudança, tu vai perceber que tu demorou tempo demais para começar a fazer isso. Tu vai se dar conta que tu negligenciou demais a tua relação contigo mesma. E aí tu vai se dando conta disso e talvez tu sinta uma raiva de ti mesma, tu fique com remorso em relação a isso, no sentido de por que eu demorei tanto tempo para me dar conta, por que eu demorei tanto tempo para fazer diferente, por que eu fiquei tanto tempo agindo da forma como eu estava agindo, nutrindo esse tipo de relação desgastante, trabalhos que são desgastantes, enfim, tudo que é muito nesse sentido, assim, que é ruim. Por que eu fiz tão mal pra mim mesma por tanto tempo? E por que só agora eu tô buscando isso? Por que eu não fiz o que eu tô fazendo agora antes? Poderia ter chegado em outros lugares, poderia ter feito coisas melhores, maiores, ter desenvolvido, ou até, às vezes, pensando em relacionamentos, poderia não ter me envolvido em alguns tipos de relação, alguns tipos de situação. Só que é da gente entender, tá, ok, eu entendo que tu tá com raiva, é válido a tua raiva, é válido o teu remorso, é válido a tua frustração, só que ficar presa nisso também não vai te ajudar a desenvolver muito daquilo que tu quer desenvolver daqui pra frente. Então é acolher esse sentimento, é validar que tu tá com raiva de ti mesma, mas que tu já tá fazendo o melhor que tu pode com os recursos que tu tem agora. E que em outro momento talvez isso não fazia tanto sentido, tu tava vivendo outras coisas, tu tava focada em outras coisas e tu não parou para olhar para isso. Mas que bom que agora tu parou para olhar para isso. Mas que bom que agora tu tá tentando fazer diferente. E isso é válido, isso é precioso demais. Aproveito também para deixar aqui uma proposta para ti, para fazer depois do vídeo. Pega uma folha e escreve de um lado tudo aquilo que tu deixou de fazer por ti mesma em algum momento da tua vida. Todas essas coisas que tu tá sentindo raiva e remorso em relação a isso. Escreve. Depois, do outro lado, tu vai escrever coisas que tu promete que tu vai fazer para ti mesma daqui para frente. E que teu pensamento e teu foco seja realmente a partir de agora nisso que tu tá prometendo para ti mesma, de poder desenvolver e crescer cada vez mais, não pelos outros, mas por ti mesma. E a quinta e última verdade sobre amadurecimento emocional é que o nosso crescimento, ele não é linear. O nosso amadurecimento não é linear. Então, não é como se eu começasse hoje e isso fosse todos os dias melhorando, linearmente crescendo. Não, não é desse jeito. A gente tem altos e baixos e isso é natural. Eu não quero que tu te frustre se, por exemplo, tu tá ali super bem, já faz um tempo que tu tá melhorando, que tu tá buscando evoluir, só que em certo momento tu acaba agindo de uma forma que não tá coerente com aquilo que tu gostaria. Tu acaba gritando com alguém ou agindo de forma impulsiva contigo mesma ou com as pessoas ou no teu trabalho. Não te apega a esse detalhe, porque, de novo, o crescimento ele não é linear, o amadurecimento ele não acontece assim, até porque a gente é pessoas, a gente tem as nossas emoções. E lembra que tu viveu, aí agora tu pensa aí, quantos anos de vida tu tem? Eu tenho 25, então eu vivi 25 anos de um jeito. E quando eu resolvo mudar e buscar ser de uma outra forma, não é do dia pra noite, porque eu aprendi durante 25 anos a me relacionar,
de uma forma, agir de uma forma. Então, quando eu busco essa mudança, é a partir de agora. E eu vou ter, sim, altos e baixos, é natural, sou um ser humano. E também, assim, não tem como a gente se blindar de tudo o tempo todo. Não existe essa pessoa que é extremamente blindada emocionalmente, super evoluída e que nunca tem vacilos. Então, é de tu não se cobrar tanto e não deixar que esses momentos de baixa guiem teu processo. Lembra dos teus processos de alta, de tudo que tu tem feito, que tu tem crescido, evoluído. Não se prende a momentos ruins nesse processo de mudança, de amadurecimento, porque eles fazem parte. E, de novo, aqui entra aquela questão ali de cuidar as pessoas que estão na nossa volta, porque é justamente essas pessoas que podem, nesses momentos de baixa, que se elas são pessoas que não contribuem nada, elas podem jogar na tua cara que, olha só, viu? Tu tá aí se achando tão evoluída, mas nesse momento tu gritou com alguém, tu agiu de tal forma. Então, por isso que é importante a gente estar com pessoas que nos fortalecem, porque essas pessoas que nos fortalecem, elas sabem que a gente é ser humano, que a gente tem altos e baixos, que faz parte da vida e que elas vão te apoiar, independente disso. Então, escolha super bem as pessoas que estão do teu lado nesse processo todo. Eu acho que era essa mensagem que eu queria passar nesse vídeo e deixar aqui para vocês que o amadurecimento emocional não é um processo fácil, é um processo que exige que a gente olhe muito para a gente mesmo e entenda talvez assim que a gente tem algumas feridas, que a gente tem questões e que é importante trabalhar isso e que buscar isso de forma ativa já é um processo de amadurecimento, porque eu paro de novo me vitimizar e eu vou atrás disso porque eu quero melhorar por mim mesma. Inclusive, deixo aqui, né, novamente, que a psicoterapia pode te ajudar nesse movimento de mudança. A psicoterapia tá aí para a gente poder olhar para essas questões e poder buscar melhores formas de se relacionar com as pessoas, de se relacionar no trabalho, de buscar melhores formas de se relacionar com a gente mesma. Inclusive, eu sou psicóloga clínica, né, e atendo online, então se tu estiver buscando atendimentos de psicoterapia, deixa aqui minhas redes sociais, me chama lá no Instagram, no WhatsApp, enfim, que a gente vai conversando para te buscar essa evolução por ti mesma e para mim vai ser um prazer te acompanhar nesse processo de melhora. Esse é o nosso vídeo de hoje. Se tu gostou do vídeo, não esquece de deixar um like, se inscreve aqui no meu canal e até o próximo vídeo.